Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 16 de novembro, estamos na 33ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Lucas, hoje já no capítulo 19, versículo do 1 ao 10, e diz assim: Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó, estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa hoje, eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se desfraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também esse homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, já começando no Lucas, um outro capítulo 19, no início do capítulo 19, Jesus conta essa história, Conta como foi o seu encontro com Zaqueu. Zaqueu, um homem forte, chefe dos cobradores de impostos, Muito rico, mas também muito odiado por todo aquele povo, porque ninguém gostava dos cobradores de imposto, porque eles realmente extorquiam a população, tirava tudo que eles tinham, as pessoas ainda vivendo naquela miséria, e outros muito mais ricos, aonde não existia classe média, ou era rico ou era pobre. E Zaqueu era da turma dos ricos. Mas o desejo dele era muito forte em conhecer Jesus, em saber quem Jesus era. Tanto é que ele se esforçou até subir numa árvore, porque era muito baixo, para poder ver ali quando Jesus fosse passar. Então, quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. E quantas vezes nós chamamos Jesus para ficar em nossas casas? E ele vai lá. E ele sempre está presente em nossa morada. Mas a presença de Jesus aqui na casa de Zaqueu tocou muito forte em seu coração, em sua vida. Como diz até aquela música que fala de Zaqueu, Tocou muito forte nele. E Zaqueu realmente ele se renovou novamente em Cristo Jesus. E ele disse, ele foi hospedar-se na casa de Zaqueu, o pecador, todo mundo gritava dizendo, Mas Zaqueu disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se desfraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais.
Então ali houve um momento em que Zaqueu se olhou para si mesmo e viu como era a sua vida perante a todos aqueles que estavam em sua volta. Como nós vimos aqui no evangelho de ontem, aqui Zaqueu, que era cego, ele voltou a enxergar e teve essa conversão. Isso muitas vezes tem que acontecer com cada um de nós. Ele desapegou de tudo aquilo que ele tinha, aonde prometeu a Jesus dar metade de todos os seus bens, que eram muito, aos pobres. E realmente, se ele roubou, desfraudou alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Então houve um momento ali na vida de Zaqueu de conversão. No momento em que Cristo entra em sua casa, entra em sua vida. E é isso, meus irmãos, que muitas vezes também tem que acontecer conosco. Então, mediante toda aquela situação com o povo revoltado, como que Jesus vai morar na casa de um pecador, de um cobrador de impostos? E Jesus encerra dizendo: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É para isso que Jesus veio. Não veio para curar os sãos, mas para curar todo aquele que está doente. E nós estamos doentes, com falta de fé em nossa vida, com falta de esperança. Que Cristo também possa vir visitar a cada um de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.